Olá a todos e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Durante os próximos 21 dias vou-vos apresentar 21 temas relacionados com a alimentação consciente. Então, o que é que vamos falar? Nos primeiros 7 dias vamos falar sobre a parte física, o corpo físico, de que forma é que a alimentação interfere com a parte física do corpo. Nos 7 dias seguintes vamos falar sobre a parte mental, de que forma é que a alimentação influencia a nossa parte mental, o nosso raciocínio, o nosso foco. Nos últimos 7 dias vamos falar sobre o corpo emocional e o corpo espiritual. De que forma é que a alimentação interfere sobre as nossas emoções, sobre a nossa conexão, o nosso lado espiritual. Dicas importantes. Vocês vão encontrar aqui embaixo do vídeo um link para poderem descarregar o e-book de cada aula, de cada tema. Imprimam e tem uma série de exercícios, de reflexões diárias que podem fazer num caderno. Estejam num local sossegado, de preferência com fones, e dediquem-me os próximos 44 minutos a desenvolver mais este lado consciente da alimentação. Anotações. Tirem todas as anotações que forem precisas. Arranjem um caderno próprio só para este tema e para as vossas reflexões e insights que possam surgir ao longo destas aulas. Será que isto é para mim? Primeiro, se realmente queres ter mais consciência sobre o teu corpo, se queres perder peso ou se queres ganhar peso, isto é para ti. Se queres saber mais informações sobre como ter uma alimentação mais saudável ou uma alimentação própria para o teu corpo físico, isto é para ti. Se tens alguma doença crónica ou algum familiar teu tem alguma doença crónica, isto é para ti. Se tens curiosidade sobre estes temas, então este é o lugar certo. Vou-te contar um pouquinho de mim e da minha história. Como eu já te disse, o meu nome é Misé Silva Tavares e durante toda a minha vida tive excesso de peso. Em 2014 eu pesava 86 quilos e foi na altura em que me deu o verdadeiro clique para eu olhar para o meu corpo e perceber que algo não estava bem. Aquilo que eu me tinha convencido ao longo de tantos anos de que estou bem assim, sinto-me bem assim, não há nenhum problema comigo. A verdade é que essa ficha caiu. E eu percebi que se o meu corpo não refletia aquilo que eu queria ser, então alguma coisa estava errada comigo. Alguma coisa não estava coerente. E foi aí, em 2014, através de um lugar mágico que se chama Dornes, através de uma pessoa que cozinha com amor, que eu percebi que a alimentação, que a comida, a forma como eu comia, a forma como eu cozinhava era muito mais além do que aquilo que eu tinha aprendido até então. A cozinha era alquimia. A cozinha era alquimia do meu corpo, das minhas emoções, dos meus pensamentos, da minha forma de estar na vida. E hoje, depois de muitas aventuras e muitas oscilações de ganha peso, perde peso, como é que eu faço isto? Hoje, com 37 anos, eu consegui finalmente chegar ao meu peso ideal. Consultei muitos nutricionistas? Sim, muitos. Fiz muitos planos alimentares? Sim, muitos. Tive personal trainer? Sim, também tive. Mas a verdade é que eu sou um todo. E não chega apenas um plano alimentar.
não chega apenas exercício físico. Aquilo que nos faz chegar ao nosso peso ideal, à nossa vida saudável, ao nosso estilo de vida saudável, é um conjunto de componentes. E é sobre isso que eu te vou falar ao longo destes 21 dias. Este foi o meu caminho. Certamente estás aqui, poderá ser o teu também, ou de alguém próximo de ti. Esta foi a minha autodescoberta. Não é uma fórmula, não é se calhar para todos, mas foi a minha fórmula. E é essa que eu vou partilhar contigo durante estes próximos 21 dias. Durante muitos anos, além de excesso de peso, tive também uma série de sintomas físicos que me levaram posteriormente a descobrir que tinha uma doença no fígado autoimune. Consequência disso, eu tive várias pancreatites ao longo dos últimos anos, o que me fez, depois de ter a primeira pancreatite, estava grávida da minha filha de apenas 5 meses, estivemos as duas entre a vida e a morte, e levou-me a uma série de reflexões de que efetivamente a minha alimentação não estava apropriada ao que o meu corpo me pedia. E foi nessa minha autodescoberta, uma vez que a medicina não me dava soluções para a minha questão e eu continuava a ter crises de pancreatite, então foi uma busca interna e uma busca externa de autodescoberta de quais os alimentos que eu posso comer para que o meu corpo não tenha estas manifestações. E foi aqui, nesta autodescoberta, que eu entendi, eu tomei consciência de que quando eu me alimentava com alimentos vivos, tinha uma alimentação à base de cordívoros, né? Uma alimentação viva, o meu corpo ficava muito mais leve, a minha pele muito mais harmoniosa e eu sentia muito mais energia, aquele cansaço que eu tive ao longo de anos, desapareceu, aquela indisposição, aquele inchaço na barriga, desapareceram desde que eu passei a ter uma alimentação muito mais leve e muito mais direta da natureza. Então, as toxinas que eu vinha consumindo ao longo de anos, o meu organismo foi libertando e a minha doença, que eu posso chamar uma doença crónica, uma doença que provavelmente vou ter para o resto da minha vida, no entanto, ela não vai mais condicionar-me, porque a verdade é que eu descobri de que forma é que eu posso cuidar dela. E é aqui, ao longo destes 21 dias, que através da minha experiência tu podes ter as tuas reflexões, tu podes ter os teus insights de que como é que eu, através dos alimentos, posso ter a minha cura? Como é que eu posso, através dos alimentos, mudar o meu estilo de vida, mudar os meus hábitos, mudar a forma como eu lido com o meu corpo, com a minha vida? Porquê uma alimentação viva? A quantidade de pesticidas e toxinas que os nossos alimentos hoje em dia têm, a quantidade de alimentos processados e ultraprocessados que nós ingerimos, muitas vezes sem termos noção, a quantidade de açúcares que estão adicionados a alimentos, é um absurdo para o nosso corpo. O nosso corpo não tem a capacidade de transformar, e aqui quem tenha a verdadeira responsabilidade por este filtro é o nosso fígado, e daí o meu projeto Fígado Feliz, porque este tipo de alimentação permite ao nosso fígado estar mais feliz, e um fígado feliz é a nossa felicidade também. E chegamos ao nosso 14º tema,
e o tema de hoje é o autocontrolo. E o que é isto, o autocontrolo? O autocontrolo tem a ver com todas as tuas emoções, sejam elas positivas ou negativas, que te levam a agir de determinada forma, num determinado contexto ou perante determinado desafio. E gerir as nossas emoções é agir e não reagir. E hoje vamos falar aqui sobre aquelas emoções que nós temos mais dificuldade a gerir no nosso dia a dia, que são elas o stress, a raiva, a ansiedade, a hostilidade, que muitas vezes dificultam a nossa tomada de ação com base naquilo que nós realmente queremos, em vez de agirmos por impulso, por reação, de forma reativa. Vou também dar algumas técnicas essas que estão no livro do nosso fantástico Paulo Moreira, que também fala sobre a inteligência emocional, um dos melhores a nível nacional, sem dúvida. Técnicas que funcionaram comigo, que grandes desafios eu tive ao nível do autocontrole e da gestão emocional. Vou partilhar contigo também algumas dessas experiências que eu tive, que me levaram em muito a trabalhar esta questão, até porque eu sou uma pessoa bastante sensível e mesmo esta sensibilidade fazia com que eu, em certos ambientes e perto de certas pessoas, sentissem as suas próprias emoções, o que durante muito tempo fez com que eu não tivesse plena consciência do que eram as minhas emoções e o que eram as emoções do outro. E muitas vezes aquilo que eu fazia por inconsciência era reagir perante a emoção que estava a sentir naquele momento. E não sei se te já aconteceu, a mim já algumas vezes, em que alguém te responde de forma inconveniente e tu respondes da mesma forma. Isto é não ter autocontrole sobre as tuas próprias emoções e não ter consciência sobre aquilo que é teu e aquilo que é do outro. Então, é extremamente importante fazer esta separação e ter esta clareza do que é as tuas coisas, as tuas emoções, é a tua gestão e é a gestão do outro. E isto consegues a partir de algumas técnicas, nomeadamente uma delas é a meditação. Através da meditação consegues perceber quais são as tuas emoções que tu realmente tens de lidar e tens de cuidar, e a cada momento em que estás numa experiência, possa ela ser mais desagradável ou mais conflituosa, respirares e perguntares a ti próprio: isto é meu ou isto é do outro? E este centramento, ele vem através do trabalho do autocontrole. E não há outra forma de trabalhar o autocontrole sem treino, disciplina e foco. Não existe outra forma. Por exemplo, através do exercício físico, que é uma das técnicas que para mim funciona, consegues libertar todas as emoções que estão dentro de ti que te incomodam, todo o stress, todo o peso do dia a dia, a carga, não é? Que muitas vezes nós acumulamos ao longo do dia, consegues libertar hormonas que te trazem bem-estar e centramento para que tu possas te focar naquilo que é verdadeiramente essencial. E vou-te
vou partilhar contigo aqui outra ferramenta, está aqui no livro do nosso querido Paulo Moreira, que é o semáforo. Este semáforo eu utilizo essencialmente com os meus filhos, mas confesso que eu já o fiz várias vezes, que é quando alguma coisa acontece, quando acontece uma birra, quando acontece partirem qualquer coisa, então é, ok, para, pensa, sente, e agora ri, e agora abraça, e agora encontra uma solução. E podes utilizá-lo com os teus filhos, se for o caso. Podes usar a técnica da respiração. É uma técnica que utilizo principalmente quando estou com outras pessoas, quando estou em momentos profissionais. Então é, ok, respira. E se não puderes naquele momento respirar, sabes que nós respiramos a todo momento, certo? Então, é a técnica mais simples que podes utilizar em qualquer momento, em qualquer situação. E é a técnica mais eficaz, porque é através da tua respiração que tu controlas o teu estado interno. Outra técnica também que te pode ajudar é mudar de assunto, é mudar de posição, é ires à janela, é ires dar um passeio, a mudares tanto em termos físicos como visuais, o momento em que estás, para que a clareza, para que a solução para aquela questão possa surgir. E mesmo até, se por exemplo te sentiste frustrado ou sentiste com raiva, para que esses sentimentos, essas emoções se acalmem dentro de ti, para que possas depois tomar uma decisão, uma ação de forma muito mais consciente para teu benefício e das outras pessoas envolvidas. Outra técnica é dormir sobre o assunto. Esta é uma das minhas técnicas preferidas que eu passei a adotar, que é, ok, existe esta questão, eu não vou resolver agora. Eu vou resolvê-la amanhã. Eu vou dormir sobre o assunto. E é uma técnica que podes utilizar desta forma, não dormir sobre o assunto, mas agendar uma outra data para resolver determinado assunto. Se há um assunto que tu não podes resolver hoje, não fiques com ele armazenado na tua cabeça a interferir o teu dia-a-dia. Pega nesse assunto, podes até escrever num papelinho e guardar na tua agenda e agendar o dia em que tu estimas resolver aquele assunto. Outra técnica que também funciona muito bem é criar um mantra e podes colocar esta frase no espelho da tua casa de banho, em que tudo são lições. Tudo o que te acontece no teu dia-a-dia, tudo o que acontece na tua vida, são simplesmente lições. E quando percebemos isso, tornamos-nos seres tão pequeninos e percebemos como nós somos partículas tão pequeninas e as coisas acontecem de uma forma tão grande em que, ok, simplesmente às vezes só temos de aceitar. Simplesmente só temos de encontrar conforto dentro de nós e mudarmos o estado em que nós estamos perante aquela situação. Por exemplo, neste momento estamos confinados em casa, não é? É algo grande. Nós não temos neste momento qualquer ação sobre isso. Então qual é o estado que eu quero estar? Revoltado? Frustrado? Ou simplesmente usufruir do tempo, do espaço que eu neste momento tenho? Então é uma decisão interna, é uma decisão de estar pacificado com aquilo que acontece à tua volta, tendo esta clareza de que há muitas coisas que não dependem de ti e tu só consegues mudar aquilo que depende de ti. Isto é trazer-te
a tua força. Isto é trazer a tua responsabilidade e a aceitação sobre aquilo que tu não podes mudar. Tu não podes mudar os outros. Tu não podes mudar a sociedade. Tu não podes mudar as leis. Não podes mudar as regras. Então como é que eu vivo perante isso? Qual é a minha responsabilidade perante isso? Outra técnica é ouvires música, teres música presente em tua casa, por exemplo, teres aromaterapia também nos espaços da tua casa, podes fazer até um borrifador ou comprar um difusor em que sentes o aroma e o aroma te traz calma. Podes, por exemplo, usar um óleo essencial de lavanda para acalmar, mesmo até para os miúdos é fantástico como eles se sentem mais serenos com a aromaterapia e com a musicoterapia. Outra ferramenta, outra técnica é o exercício físico, sem dúvida, e já falamos sobre os benefícios do exercício físico. E agora, e porque o nosso tema é a alimentação consciente, quero trazer também esta consciência sobre a alimentação. Quanta da nossa fome, quanta da nossa vontade de comer, quanto do que aquilo que representa o nosso prato não são as emoções, não são a expressão das emoções. Então, toma atenção ou toma consciência de que forma é que estás a projetar na tua alimentação o desequilíbrio de alguma emoção. Se estiveres dentro de ti presente, por exemplo, alguma raiva, alguma frustração, é óbvio que os teus alimentos não vão ser uns alimentos nutritivos, não vão ser uns alimentos representativos do amor por ti, do amor pelo teu corpo. Podem ser alimentos mais ácidos, pode ser através do café, pode ser através de molhos, pode ser através de alimentos processados que trazem mais acidez. Então, toma atenção a esta forma, ou este balanço entre as tuas emoções e a tua alimentação. Eu esta semana estou mais instável. Ok, como é que foi a tua alimentação? Então, a tua alimentação é fundamental para o equilíbrio das tuas emoções. E isto foi a chave para mim. Por isso, encontra sempre no teu prato, ou zela para que o teu prato seja sempre um reflexo do teu amor próprio por ti. E isso vai se refletir nas tuas emoções também. E vai fazer com que tu consigas gerir as tuas emoções através da tua alimentação. E ao gerir as tuas emoções através da tua alimentação, consegues ter mais autocontrole sobre aqueles alimentos que ainda não consegues tirar da tua alimentação. Aquele viciozinho, aquele chocolatinho, aquele cafezinho, aquele alimento que tu sabes que prejudica a tua saúde, prejudica o teu centramento, o teu foco. Okay? Por isso, o autocontrole vai te permitir decidir que, efetivamente, aquilo não é para mim. Porque eu estou alinhado em alimentos que me trazem mais bem-estar, mais saúde, mais amor por mim e pelo meu corpo. Então não faz sentido. Perguntas de reflexão sobre este tema. Tens tendência a ser mais reativo ou a ser mais ponderado? Como é que lidas com as emoções negativas no dia-a-dia? Qual é aquela emoção que sentes que te causa mais danos na tua saúde?
Qual é a técnica ou as técnicas que vais usar a partir de hoje? Partilha as tuas experiências, as tuas dúvidas, os teus insights que tiveste ao longo deste vídeo aqui embaixo nos comentários. Se quiseres entrar em contacto comigo através das redes sociais, basta pesquisar Fígado Feliz ou então Misé Silva Tavares Coach, que eu estou pronta para responder a todos os comentários. Beijinhos e até amanhã.